Isso aqui podia fazer um infoproduto só para ensinar essa dica de tão valiosa que ela é. Ó, galera, Então, presta atenção. é bacana. Primeiro de tudo, a gente tem dois tipos de leitura de estudo que a gente tem que conduzir. Tá? O primeiro é o estudo de caça, que eu chamo, que é um estudo onde a gente vai resolver um problema. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta que eu preciso responder. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu quero saber mais sobre, sei lá, objeções do meu cliente. Como é que eu supero objeções do meu cliente? Bom, com base nessa pergunta, a gente vai ler coisas, vai procurar na internet, no Google, em livros, como que eu respondo essa pergunta. Tá? É a famosa leitura de caça. É a gente pegar um livro e vasculhar ele, seja no índice, seja ler algumas páginas, com o intuito de resolver uma pergunta que eu tenho, uma dúvida que eu tenho. Tá? Então, primeira coisa é isso. Isso movimenta. Eu já tive situações em que eu tinha uma pergunta para responder e que já li 2 livros, um atrás do outro, para tentar responder uma pergunta. E nem percebi que tinha lido o livro, porque o que movimentava não era a leitura, era a resposta. Fantástico. É o que a gente falou sobre o motivo pelo qual eu fui estudar coisas chatas, porque eu queria ir para a medicina. É achar significado nas ações. Então, se eu tenho algo para responder, eu paro quando? Quando encontro a resposta. Então, não importa a jornada, importa só o final. Então, eu torno uma coisa chata legal. A segunda coisa é o aprendizado. Ou seja, eu quero aprender coisas novas e buscar conhecimentos que eu não tenho. E aí a gente tem que respeitar alguns funcionamentos do cérebro. Que é, por exemplo, nós temos o que se chama de ciclo ultradiano. Tem o ciclo circadiano, tá, mas eu vou falar do ciclo ultradiano. O que é o ciclo ultradiano? Nós temos um problema de atenção. O ciclo ultradiano diz que nós conseguimos, a cada 90 minutos, nós temos picos de 30 minutos, no máximo, de alto nível de atenção. Cognição, capacidade de olhar para uma coisa e prestar atenção nisso sem ficar viajando, ou cansado, ou desconexo, ou alguma coisa do tipo. Então não adianta a gente ficar, seja trabalhando várias horas, ou estudando, ou lendo várias horas sem intervalo, porque não dá. Daria para se dizer que o nosso cérebro esquentou e precisa dar uma esfriada para seguir trabalhando. Uhum. Então, a cada uma hora e meia, eu tenho esses 30 minutos. Então não adianta a gente ler mais do que 20 ou 30 minutos por momento de leitura. Então não adianta. Eu li um livro numa tarde. Que bobagem, não gravou nada. Não adiantou nada. Quando é que vale a pena ler um livro numa tarde? Quando eu estou fazendo leitura de caça.